Boa tarde, amigos e amigas inscritos do canal. Boa tarde a todos os inscritos, a todos vocês que visualizam meus vídeos. Só tenho a agradecer a todos vocês. Estou aqui hoje, resolvi pegar a moto aqui, fazer um passeio e acabei aqui parando aqui na trilha das árvores, né? Para fazer uma trilha e responder uma pergunta aí de um internauta aí que fez para mim em relação ao narcisista, né? Ela perguntou para mim, fez a seguinte pergunta: Albert, como foi que você conseguiu identificar que a pessoa que você se relacionou era narcisista? Bom, a gente não consegue identificar logo no início, né? Que a pessoa é narcisista, que a pessoa é um demônio, que a pessoa é um lixo, que a pessoa é um satanás, que a pessoa é um parasita, que a pessoa é um vampiro, né? A gente não consegue identificar quando a gente é vítima a primeira vez. Hoje eu tenho uma visão totalmente assim, que eu bato o olho, na primeira conversa eu consigo identificar que aquela pessoa, ela é uma narcisista, né? Há pouco tempo agora eu consegui identificar, né, que uma pessoa aí que se passa de cordeiro no meio das ovelhas, né? Que é um narcisista também, né? E eu fui direto, né? Porque falei logo, digo, você é narcisista, né? Você tem algum transtorno de dupla personalidade, o transtorno de TTI. Aí ela nega, né? Porque o narcisista, eles negam, eles são podres, eles são mentiroso, compulsivo. Então, quando eu conheci o narcisista, né, esse narcisista que entrou em minha vida, que achava que ia destruir a minha vida, né, que tudo tem um propósito de Deus, né? Quando o narcisista ele entra em tua vida, é um propósito, né? Deus não coloca nada em sua vida sem nenhum propósito. E eu acredito muito em Deus, tenho a minha religião, sou da religião matriz africana, mas eu acredito muito em Deus, tenho um Deus sempre comigo, mas eu acho que quando o narcisista ele entra em sua vida, é tudo pelo um propósito, para sempre te erguer e te levantar e te fazer mais forte, te tornar mais forte. Então, quando eu me relacionei com o narcisista, foi numa época, né, de turbulência que esse narcisista estava passando. Tinha recebido descarte, porque o narcisista ele não aceita descarte de ninguém, né? Eles são uma pessoa podre, são os principais causadores de doença, lembre bem, viu? De causador e transmissor de doença sexualmente transmissível são narcisistas. Sabe por quê? Porque eles faz a triangulação, eles frequentam sauna, frequentam cinema, faz sexo com várias pessoas, não olhando a qualidade de pessoas, que não existe ninguém melhor nem melhor que ninguém, nem melhor e nem pior que ninguém, né? Todos nós somos iguais, mas tem pessoas que a gente, né, sabe que tem a possibilidade de ter uma DST, eles não olham isso. Ele não escolhe a opção sexual, ele não tem a opção sexual, para o que ele busca é status, e o que ele busca é o que ele não tem naquelas vítimas, né? Que é o brilho, a vontade de viver, é o caráter que a pessoa tem, ele tenta destruir com a difamação, né? Que eles são muito fortes na difamação, eles gostam de difamar suas vítimas para se sair como um coitado. E ele busca a felicidade que aquela vítima pode oferecer, que nunca vai preencher o vazio dele, porque o narcisista ele é um ser podre, é um ser que tem vazio, é um diabo, né? A palavra mais correta que tem é o diabo, é um capeta, né? O narcisista ele não é filho de Deus, ele não é um ser de luz, ele é um ser podre. E eles são principais causadores de doença, porque ele faz a triangulação, ele transa com vários tipos de pessoas, né? Ele não só está com você, não acha que o narcisista está só com você, né? Quando ele entra em sua vida, ele já tem 50, né? Que ele tem a triangulação, que ele consegue manipular e vai descartando de um a um. E quando ele toma o descarte da pessoa, ele faz um teatro na sua vida, que se arrependeu de ter lhe traído, que vai melhorar, que vai ser a melhor pessoa da sua vida, que você é o amor da vida dela, que você foi a melhor pessoa da vida dela. Pura mentira. Não acredita que é pura mentira. Isso é chamado love bomba. Ele te coloca no pedestal porque ele tomou o descarte primeiro. Quando você percebe que aquela pessoa não tem caráter, que é o narcisista, ele não tem caráter, ele não tem empatia, ele não tem ciclo familiar com ninguém, ele difama a própria família, né? E usa a família como os macacos voadores. Sabe o que é macacos voadores? Macacos voadores são aquelas pessoas que ajudam o narcisista a sair difamando as suas vítimas. Que a família de todo narcisista, ela ajuda a sair difamando aquela vítima, né? Que saiu dele e saiu tirando a máscara dele, né? Igual o meu caso, eu tirei a máscara do narcisista, joguei na rua que ele não era nada daquilo, né? E hoje, até hoje, quando alguém me pergunta, ou alguém chega até a mim que conheceu, né? Igual eu tenho um colega que antes frequenta sauna, eu dou conselho, nada contra a sauna. A quem frequenta sauna, quem frequenta cinema, entendeu? Nada contra. Quem se prostitui, nada contra. Mas o narcisista, a vida do narcisista é essa, é prostituição,
é andar em sauna manipulando, tendo sexo com vários tipos de pessoas. Essa pessoa mesmo que eu convivi, que é narcisista, não sai de sauna. Tem uma sauna lá de frente o hospital, a clínica, né? De frente à clínica, que esse narcisista não sai de lá fazendo vítima. Eu tenho um amigo que ele frequenta lá e sem querer ele soltou o nome dessa pessoa e me mostrou os nudes. Aí eu falei pra ele, expliquei tudinho, cuidado que essa pessoa é narcisista, essa pessoa entrou em minha vida, eu tinha uma vida financeira tão ótima, essa pessoa entrou em minha vida com love bomba, me colocando lá em cima, e depois, né, que eu dei o descarte, fui morar em São Paulo, e aí essa pessoa sabia onde eu morava, sabia onde eu trabalhava, né, em São Paulo não sabia onde eu morava, mas sabia onde eu trabalhava, começou a ligar para meus amigos, para minhas amigas, que diziam ser amigas, né, que são as macacas voadoras também, né, que saem fofocando, falando aonde você tá, como é que tá a sua vida, aonde você foi, o que você faz. Cuidado. Toda vez que você se relacionar com o narcisista, que você quiser sair de uma vida, dar um descarte no narcisista, bloqueie todas as pessoas que ele tem contato também. Independente, seja a família dele, quem seja, não acredita, porque família do narcisista são tudo podre, tudo nojenta, tudo lixo, igual a eles. O narcisista é assim. Se ele é um lixo, a família é pior ainda, porque são as pessoas, os macacos voadores. Então eu passei por esse período dei o descarte no narcisista primeiro, paguei um preço muito alto. Mas como eu falei, Deus não coloca nada em sua vida sem nenhum propósito, né? E o narcisista entrou em minha vida, destruiu meu psicológico, destruiu meu emocional, destruiu minha vida financeira, me colocou quase no fundo do poço. Mas por que, desculpa? Mas por que aconteceu isso? Porque eu tinha me desconectado com Deus, com meus orixás, né, em segundo lugar, né? E tinha dado mais atenção ao narcisista, caí no jogo de manipulação que o narcisista faz, que eles são um bom manipulador, é igual essa pessoa que eu conheci agora, né? Ela se aproximou de mim, né? Porque não tinha opção de ficar aqui em São Paulo, mas quando encontrou a opção, o abrigo, né, de outra pessoa podre que nem ela, o que foi que ela fez? Saiu difamando de mim, de um acontecimento que não tinha nada a ver, de uma história que não tinha nada a ver com ela, de um passado meu que não tinha nada a ver. Começou a difamar para mim, dizendo que não queria me ver, né? Não queria me ver nem sequer para tomar uma cerveja comigo, mas eu fiz a minha parte, né? Eu ajudei e identifiquei também que ela era narcisista. Quando ela chegou a conversar comigo, já chegou difamando do passado dela, né? Do relacionamento dela, que ela tinha uma família construída com filhos e tudo. Chegou difamando que era alcoólatra, que era drogada, que era isso, que era aquilo, que os filhos estavam pedindo socorro. Mas tudo mentira. Isso é a estratégia que o narcisista usa. E quando você descobre, como eu descobri, fui rápido e falei, você é narcisista, né? Porque a pessoa que sai difamando, entra em um relacionamento e sai difamando a outra pessoa, pode ter certeza, saia fora quando alguém chegar em sua vida com essa história de difamar ex, de difamar família, de difamar amigos. Tome cuidado, que esse é o primeiro passo que você deve identificar o narcisista. Entendeu? É o primeiro passo, é a difamação que ele vai usar, se fazer de vítima, se colocando no pedestral e difamando a vítima que ele largou lá atrás, ou que largou ele lá atrás, que deu descarte. É isso, né? E outra coisa que ele usa muito é o vampirismo, que eles são vampiros, eles não dormem, eles vivem a noite toda caçando vítima em aplicativo de relacionamento, contando a mesma história que contou para você, para lhe conquistar no início, entendeu? E tem várias pessoas que têm relação sexual, eles não têm opção sexual própria, né, definida, como se fala. Ele pega homem, pega mulher, pega travesti, pega morador de rua, nada contra essas pessoas, mas ele não tem opção sexual, ele vive de mentira. Se ele tiver de sacrificar um pastor dentro da igreja para ele ter relação sexual, ele sacrifica aquele pastor, entendeu? Porque ele é podre, ele é o diabo, ele é uma coisa lançada na terra. Ele não é um problema psiquiátrico, não é um problema de doença, é um problema espiritual. Que o narcisista, ele é demônio, ele não tem religião. A vida do narcisista é manipulando tanto família, tanto filho, esculhambando filho, difamando o esposo de filha, difamando esposa de filho, colocando filho contra mãe, colocando mãe contra filho, e colocando irmão contra irmão. Ele não tem ciclo familiar com ninguém, ele não tem amigo, entendeu? A vida dele é só de sexo, para poder preencher um vazio que nunca vai ser preenchido. E eles não têm roupa, são podres, né? Vivem com a roupa. Essa pessoa que eu convivi, eu encontro diariamente quando eu passo de moto com a mesma roupa, um podre, né? E no início que essa pessoa entrou na minha vida, ela tinha contaminado um outro, né, narcisista. Só pode ser narcisista, porque a pessoa passar por uma situação, pegar sífilis,
ser humilhado, ser descartado, saber que a pessoa trai direto com várias pessoas, né? Porque a pessoa colocar um cifre na pessoa com consciência, sabendo que está com aquela doença, foi igual quando eu conhecia. Essa pessoa estava com cifre, a minha sorte é que a minha imunidade estava tão alta que o cifre que ela estava não me contaminou, que faltou para ser uma AIDS, né? Então, essa pessoa que hoje se encontra aí como fantoche na mão desse narcisista aí fazendo de palhaço, né? E pegou cifre, que é uma cicatriz que vai carregar pro resto da vida desse narcisista. Mas sabe por que essa pessoa sofre na mão desse narcisista? Né? Recebe o descarte direto, né? É traído, sabe que é traído e vive atrás. Sabe por que é que ele sofre e recebeu isso? É porque não é uma pessoa podre, uma pessoa que nem ela. Uma pessoa que gosta de coisas fáceis, gosta de se vender, entendeu? Gosta de ostentar uma vida que não tem. É um pobre coitado depressivo, né? Como ela descrevia. É um pobre coitado que não tem amor próprio, não tem empatia por ele mesmo, entendeu? Não tem ciclo familiar, entendeu? Uma pessoa que perdeu a mãe muito cedo e vive sofrendo aí. E aí fica aí pulando igual macaco, de galho em galho. Então esse narcisista já sabe, então usa ele como manobra de fantoche, né? Que o narcisista ele é forte nisso. E o narcisista ele é podre, ele é um demônio. Ele chora, ele faz teatro. E outra coisa que você tem que identificar no narcisista: todo narcisista, ele não conversa olho no olho com você. Eles baixam a cabeça e viram as costas. Esse mesmo que eu conheci agora, ele não conversa olho no olho, porque o olho dele tem uma sombra, são pretos. É aquele olho trevoso, que o narcisista ele tem uma energia tão trevosa que dentro da sua casa animal morre, planta morre, é pai pegando câncer, é mãe pegando câncer, é filho com doença psicológica, que é uma energia do demônio. O narcisista, quando você coloca o narcisista dentro de casa, entendeu? Então hoje eu tenho que agradecer muito a Deus em primeiro lugar, né, que colocou o narcisista para me erguer, porque hoje eu tenho uma estrutura financeira tão ótima, né? Tenho minha moto, tenho uma pessoa do meu lado que me apoia, né? Tenho o meu pai que me fez, né, acordar para a vida, meu pai Orlando e meu pai Cris. Agradeço muito aos babares aí, vocês estão na minha vida pro resto da vida, né? Voltei a me reconectar com meus orixás, com Deus em primeiro lugar, com a minha família, e procurei ter amor próprio e não confiar em pessoas podres e vazias, porque o narcisista ele é podre, vazio, ele é um nojo, é um lixo em pessoa, entendeu? O narcisista ele é um lixo, é o mínimo que a gente pode chamar, é um lixo. No início a gente não identifica o narcisista, a gente só vai conhecer o narcisista quando a gente passa por um processo de tratamento, que é no CAPS, né, ou com um psicólogo ou com um psiquiatra especialista. Aí você vai descrevendo tudo aquilo que você viveu, é aonde eles vão chegar e vai fazer o diagnóstico. Aquela pessoa era um narcisista. E o narcisista, até o psicólogo e o psiquiatra, eles têm medo de atender o narcisista, porque eles distorcem, ele cria uma ilusão tão grande na cabeça dele que tudo que ele fala para ele só é a verdade, só é deles. Ele se acha o Deus, ele se acha o bonito, ele se acha os príncipes, ele se acha as pessoas perfeitas, inteligentes. Tudo é ele. Eles têm um ego tão grande e uma autoestima tão baixa e o medo de ser descartado que ele tem, que ele descarta a pessoa. Quando ele vê que a pessoa está sabendo que ele é narcisista, ele descarta, entendeu? Já com a pessoa já apaixonada, entendeu? A pessoa iludida é o tal do narcisista. E o mundo hoje é o que mais tem, e no mundo, né, LGBT aí que vocês andam aí, é o mundo que mais tem, é narcisista. Tome cuidado, procure ter o mínimo e o máximo de atenção com esse tipo de gente, porque são pessoas podres, são pessoas vazias, são pessoas que transmitem doença diariamente em sauna, são pessoas que saem de casa só para fazer sexo, mente compulsivamente, são pessoas doentes, pessoas demoníacas. Nem o diabo quer no céu, no inferno, e nem Deus quer no céu. É o tal do narcisista. São nojentos, dá até ânsia de vômito quando eu lembro do que eu vivi com essa pessoa narcisista. Então é isso aí, pessoal. Se cuide, procure, né, manter a postura, olhar, né, não se entregar, não colocar essas pessoas podres dentro de sua casa. Eu quase caio de novo, convidei uma pessoa para morar comigo, né, para conviver comigo dentro da minha casa. E quase caio novamente em um narcisista. Eu acho que eu ia pagar o preço que eu não mereço, né? Eu não merecia por tudo isso, porque eu acho que me fortaleceu. Porque a pior coisa é quando você passa por dificuldade na infância, né? Você tem um trauma. Então eu comparei isso com o que eu passei por narcisista. Porque eu falei, cara, eu sou tão forte, eu passei por tanta coisa lá na minha infância. Fome, né? Humilhação de família. Tanta coisa lá na minha infância. Por que eu vou me deixar me abater com um podre de um narcisista? Eu vou me levantar, vou erguer.
foi onde eu parei e digo, agora eu vou seguir em frente, seguir com um avião, cara. Segui, comprei moto, hoje eu tô uma vida estabilizada, fiz curso, parti para fazer curso. E hoje eu vejo o narcisista diariamente, esse narcisista podre aí. Diariamente eu vejo, mas sabe o que é que eu sinto? Não sinto nem pena. A única coisa que eu sinto é nojo, porque, cara, é o ser mais podre, mais nojento que tem, é o tal do narcisista. Entendeu? E essa outra pessoa que eu conheci, eu também tenho pena, porque tá perdido aí no centro de São Paulo, né? Sendo fantoche sexual dos outros, né? Fez uma difamação de mim que não tinha nada a ver, né? Ao meu respeito. Eu também não liguei no início, mas depois eu falei, disse, se é narcisista, o que usa é a difamação. Então deixa lá que o mundo vai mostrar, né? Porque eu já vi quantas pessoas morrem aí por pegar garotos de programa, pegar essas pessoas na rua marginais e colocar dentro de casa para ter sexo, achando que vai tirar proveito e no final acaba se lascando. Todo narcisista, o fim do narcisista é triste, cara. Se eles não morrem matados, sacrificados por alguém que ele torturou, eles vão viver em albergue, porque nem a família vai aceitar. Em albergue lá, jogado, rejeitado, que nem os filhos querem, e vive uma vida podre que não troca de uma calça nem de uma camisa. Porque o que eu vejo aí, a pessoa que eu vejo hoje não troca uma roupa, vive de aparência. Podre, nojento, mudando de face direto, muitas vezes é com cabelo grande, outra hora com cabelo curto, outra hora é com uma jaqueta podre, uma calça desbotada, uma bota velha desbotada. É do jeito que eu não queria ver, mas tem que sofrer. Todo narcisista tem que se lascar, não tenha pena. Um abraço, um beijão, fica com Deus e um ótimo final de semana para todos. E é isso, tô aí, a hora que quiser fazer a pergunta que vocês quiserem sobre o podre do narcisista, estarei aqui para responder. Um beijo, um abraço e continua seguindo o pai e vamos para frente.